Carneiro, quero justificar meu voto na nominal anterior, dizer que votei junto com o partido. Senhor presidente, deputada Adair Carneiro. Deputado Danilo Forte, pela liderança do PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o calor do debate muitas vezes emociona, empolga, muitas vezes cria discórdia, às vezes até uma agressividade que é desnecessária numa casa parlamentar. Mas a todos aqui nós temos uma convicção e uma certeza. O Brasil inteiro está nos acompanhando. Porque o Brasil inteiro tem a noção clara que não é a política que tem a obrigação de destruir o país. É a política que tem a obrigação, sim, de consertar o país. É o diálogo entre as diversas correntes de pensamento, entre os diversos partidos políticos, entre as lideranças, que tem a obrigação de buscar, num consenso mínimo, uma unidade para tirar o país da crise. Essa crise que foi instalada não por esse governo. Nós temos que ter a clareza e a convicção clara que não foi o governo do presidente Temer que decidiu e que construiu essa crise. Essa crise foi herdada de uma dissociação total de valores que muitas vezes nos impunha uma discussão estéril sobre uma política pública que levou o Brasil ao caos tanto do ponto de vista da honradez da gestão pública, como também o descalabro disso influir nos desmandos administrativos que criaram no país uma multidão de desempregados, que criaram no país uma desconfiança total sobre valores contratuais, onde os contratos não se cumpriam, e um descrédito muito grande na capacidade de investir e de produzir no Brasil, reconhecido internacionalmente, inclusive pelas agências de risco, que desclassificaram consecutivamente o Brasil nas notas de crédito. E para reverter tudo isso, é necessário que nós saiamos do discurso panfletário, muitas vezes do palanque eleitoral, que nos abastece, no euforia de dizer para o Brasil que temos convicções muito claras, quando na realidade o discurso cai no vazio. O vazio de não ter propostas claras, o Brasil de não remediar o paciente que precisa da melhoria para a sua saúde. E é esse Brasil que está esperançoso, que nós, da mesma forma que nós vamos para o debate na praça pública, nós possamos encontrar aqui a solução para esses problemas. Não tem ninguém de sã consciência e com o mínimo de espírito público que não seja capaz de identificar exatamente nas reformas o caminho para as mudanças que precisam ser feitas. Mudanças precisam ser feitas. A omissão, a negação de não votar, a omissão de não participar do debate, a omissão de discutir apenas nos valores pessoais, sem levar em consideração o coletivo de um Brasil que precisa dessas mudanças, é exatamente o desconforto que muitas vezes os políticos encontram em não ter receptividade nas suas bases, seja num avião, seja no local de chegada, nos seus municípios. E é por isso mesmo que nós precisamos ter a convicção clara que é papel da Casa Legislativa votar. E aqui parabenizo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que com muita convicção do seu papel institucional, traz a pauta para o debate. E vamos discutir a pauta, vamos discutir os temas, ser a favor ou ser contra é natural do debate político. Agora, o que nós não podemos é aviltar, mais uma vez, a paciência do povo brasileiro. Como podemos nós nos negarmos aqui à liberação do FGTS, que está alimentando milhões e milhões de brasileiros para pagar suas contas, remediar uma situação de crise que o pobre trabalhador é que paga com o seu bolso e com o seu suor e o seu sofrimento, muitas vezes a busca de dignidade para sustentar suas famílias? Como podemos nós nos negar aqui a votar a questão dos incentivos fiscais, principalmente nós do Nordeste, que temos na industrialização a única alternativa para a nossa economia, devido à inconstância da quadra invernosa, à irregularidade do clima, e é através da indústria que a gente tem condições de gerar emprego, e as indústrias já anunciaram. A Ford mesmo esteve aqui presente hoje na Câmara dos Deputados e deixou muito claro que se não votar a renovação dos incentivos, não tem como manter a fábrica da Ford na Bahia, nem como manter a fábrica da Ford, da Troller, no estado do Ceará. E eu quero ver o mais valente dos deputados,
que pregam a obstrução ter coragem de chegar no Ceará e se responsabilizar por ter fechado a fábrica da Troller e da Ford. Eu quero ver o mais valente dos baianos chegar na Bahia e dizer: eu fui para a obstrução, não deixei votar e a fábrica da Ford vai fechar na Bahia. Então, meus amigos, responsabilidade, serenidade. O Brasil não é só o conflito do que está no governo e do que está contra. O Brasil é muito mais do que todos nós. E é essa responsabilidade que não pode aprofundar essa crise, nem jogar o país no desespero de 14 milhões de brasileiros que precisam de uma alternativa de emprego, de 59 milhões de brasileiros que estão inadimplentes nas suas contas. E isso só vai ser consertado se nós exaltarmos os espíritos públicos. Nós não podemos aqui nos amiudar a uma questão eleitoral, numa perspectiva irreal que descumpre a Constituição Federal. Vamos ser honestos. Todo mundo sabe nessa casa que não tem como votar a PEC do eminente e grande deputado Miro Teixeira pelo princípio da anualidade. Não tem como se votar isso antes de setembro pela tramitação de uma PEC que requer 40 sessões nessa casa, 15 sessões no Senado, que requer 2 votações nessa casa, 2 votações no Senado. Nós não podemos cair na ilusão que o povo não está observando. Não vamos mentir para o povo brasileiro. O povo brasileiro não merece isso. Vamos cumprir o calendário que a Constituição nos permite. Vamos seguir o regimento. Vamos votar as matérias, que aí, com certeza, o reconhecimento virá. Você pode ter certeza que na hora que a economia começa a virar, como começou a virar com o crescimento do PIB de 1,12 no primeiro trimestre, a alegria das pessoas começa a ser revista, as famílias começam a se contemporizar e os políticos começam a ser reconhecidos por aquilo que fazem e não por aquilo que dizem deles, porque é muito fácil lamear a honra e a honradez de um homem público. Nós estamos expostos a um sacrifício que a nossa vocação nos constituiu, mas essa exposição ela é reconhecida quando nós fazemos o bem. E fazer o bem no Congresso Nacional, fazer o bem para o Brasil, hoje é votar as matérias que fazem o Brasil retomar o crescimento. Presidente, o deputado Danilo, que está na tribuna, já falou, referiu-se à minha PEC 227 de maneira imprópria.